Boa noite, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nesta noite nós vamos então dar prosseguimento à nossa exposição no livro de Joel. Sendo assim, eu convido aos amados a abrirem suas Bíblias no livro de Joel, no capítulo 3. Vamos finalizar então a exposição da profecia. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Joel, capítulo 3, versículo 1 ao 21. Em reverência à palavra do Senhor, com os nossos corações dedicados a aprender de Deus nesse momento, vamos realizar a leitura. Porque eis que naqueles dias e naquele tempo em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança, Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra. E lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tendes vós comigo, Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia? É tal o pago que vós me dais? Pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata, o meu ouro, e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendeste, e farei tornar a vossa paga sobre a própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai a espada das vossas enxadas e lanças das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde, todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde e descei, porque o lagar está cheio, os vasos dos lagares transbordam. Porque a sua malícia é grande, multidões, multidões no vale da decisão. Porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus, a terra tremerão. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que, naquele dia, os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas. E sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Vamos ao Senhor em oração. Deus eterno, santo, Pai misericordioso, nós nos colocamos na Tua presença esta noite, suplicando que Tu fale aos nossos corações, que Tu desvende os olhos, Senhor, que Tu nos ensine e nos instrua pela Tua palavra, que Tu nos exorte e aperfeiçoe o nosso coração, que Tu traga salvação àqueles que ouvem a Tua palavra, Senhor. Que Tu traga santificação e fortalecimento ao Teu povo, e que o Teu nome em tudo seja glorificado. Nos conduz, Senhor Deus, a olhar para o dia da decisão, para o dia de juízo, no qual Tu pelejarás contra as nações, Senhor, de maneira temerosa, de maneira reverente, mas aqueles que estão em Ti, Senhor,
também devem se alegrar e ansiar por este dia, porque será um dia de glória e de paz a todos os teus santos. Conduz-nos nesta noite, ensina-nos a tua verdade, de maneira que teu Filho seja visto e glorificado. É o que nós pedimos no nome santo dele, o teu Filho amado, Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Amém e amém. Irmãos, aqui no capítulo 3, nós temos uma transição de destinatários da mensagem, na verdade, uma inclusão. Enquanto no capítulo 1 e no capítulo 2, nós vemos o Senhor falando diretamente ao seu povo e explicando, então, o motivo pelo qual eles estavam padecendo sobre a praga de gafanhotos, por causa do pecado, da quebra de aliança, e o Senhor estava então disciplinando eles e os chamando à conversão, os chamando a mudar de postura, se arrependerem, e depois o Senhor então fala ao seu povo sobre o dia de juízo e mostra como aquele dia será terrível. Agora o Senhor fala às nações. Enquanto aqui, de maneira indireta, o Senhor mostra o dia de terror também às nações, aqui o Senhor fala diretamente a elas. Ele continua falando ao seu povo acerca das bênçãos e da liberdade que eles teriam, mas nós vemos que as nações pagãs, elas agora entram no discurso e a mensagem é dirigida para elas também sobre esse dia final. O que o Senhor mostra é que o dia de juízo dele não vai ser tratado unicamente com o seu povo. Não é uma mensagem que diz respeito somente àqueles que fazem parte do povo de Deus, mas o Senhor, ele é dono de toda a terra e todas as nações estão perante ele. O Senhor, ele é dono de todas as coisas, ele é o Rei Supremo e as nações, portanto, pagãs, elas estão contra Deus. E esse dia, o dia do Senhor, ele será um dia também de acerto de contas com as nações rebeldes. Portanto, nós vamos dividir essa parte da profecia em 3 partes, para que nós possamos compreender melhor. Primeiro, então, vai do versículo 1 ao versículo 8, e nós veremos a maldade das nações. Do versículo 9 até o versículo 15, nós vamos falar sobre a retribuição e a guerra do Senhor. E, por último, nós vamos falar sobre a permanência inabalável do povo de Deus, dos versículos 16 ao 21. Vamos iniciar então observando o contexto das nações, a forma como eles vivem, a sua maldade. Quando nós começamos a ler então o Senhor a dirigir a palavra às nações, vamos lembrar sempre, em todas as pregações sobre Joel nós temos trazido, que essa profecia, assim como as outras profecias da Escritura, tem 2 caráteres, um de cumprimento imediato e um de cumprimento escatológico ou final. E aqui também nós temos algumas nações conhecidas da época e que já haviam feito mal ao povo de Israel e que o Senhor promete, então, uma retribuição imediata, mas nós vemos, então, que o Senhor aponta para o dia que ele vai lidar não só com a Filístia, com Tiro e Sidom, mas ele vai lidar com todas as nações da terra, independentemente da região onde elas estiverem. O Senhor começa dizendo, então, vamos ler do versículo 1 ao 8 nessa primeira sessão. Porque eis que naqueles dias, naquele tempo, em que removerei o cativeiro de Judá e de Jerusalém, congregarei todas as nações e as farei descer ao vale de Jeosafá, e ali com elas entrarei em juízo por causa do meu povo e da minha herança. Israel, a quem elas espalharam entre as nações e repartiram a minha terra, e lançaram sorte sobre o meu povo, e deram um menino por uma meretriz, e venderam uma menina por vinho para beberem. E também que tem de vós comigo Tiro e Sidom, e todas as regiões da Filístia, é tal o pago que vós me dais, pois se me pagais assim, bem depressa vos farei tornar a vossa paga sobre a vossa cabeça. Visto como levastes a minha prata e o meu ouro e as minhas coisas desejáveis e formosas puseste nos vossos templos, e vendestes os filhos de Judá e os filhos de Jerusalém aos filhos dos gregos, para os apartar para longe dos seus termos, eis que eu suscitarei do lugar para onde os vendestes e farei tornar a vossa paga sobre a própria cabeça. E venderei vossos filhos e vossas filhas nas mãos dos filhos de Judá, que os venderão aos sabeus, a um povo distante, porque o Senhor o disse. Nós temos então o Senhor narrando
uma série de práticas pagãs e de maldade das nações. Nós podemos listar algumas delas. Nós vemos aqui prostituição e perversidade. Olha só o que eles fazem. Eles invadem, então, Judá e Jerusalém. Eles abatem um cativeiro sobre eles e eles pegam as crianças e vendem para poder se prostituírem. Trocam uma criança por uma meretriz. Nós vemos, então, e pelo vinho, né? E nós temos aqui a associação de uma farra, de uma orgia. Nós vemos, então, que aqueles povos eles tinham a prática da prostituição, da imoralidade sexual, como distintivos a qual o Senhor condenava e a qual ele estava observando contra eles. Uma outra perversidade é a ganância, o amor ao dinheiro, né? Observe que eles entram em Judá, eles então pegam os filhos de Judá, pegam as crianças e começam a vender as crianças e trocar por mercadorias, por prazeres, e eles também entram e tomam todo o ouro e toda a prata que pertenciam ao Senhor, inclusive os que estavam no templo. Pegam o ouro do povo, mas pegam o ouro da casa de Deus também. Mostra que eles são um povo ardente por ganância. Então nós temos aqui a questão da imoralidade sexual, da idolatria ao dinheiro, e uma outra perversidade é a falta de afeição e de misericórdia. Observem o endurecimento do coração desse povo. Eles pegam uma vida, uma criança, e trocam por uma noite de prostituição. Ou seja, eles não têm misericórdia, eles não têm compaixão. A vida perdeu o valor intrínseco dela para esses povos. Eles só conseguem olhar a si mesmos e eles vão usar qualquer coisa para satisfazer os seus interesses, inclusive a questão da vida das crianças. Era um povo também indiferente para com Deus. Eles não tinham temor do Senhor. Tanto que eles entram no templo e eles roubam os utensílios que estavam destinados ao culto ao Senhor. E as regiões pagãs que estavam ao redor de Jerusalém, eles conheciam o poder de Deus. Porque ao longo da história do povo de Israel, eles haviam entrado em contato com nações pagãs, inclusive em guerras, e eles haviam derrotados, e muitos reis pagãos eles sabiam que havia um Deus em Israel. Então eles mostram que eles são indiferentes a Deus. Eles não querem saber se Jeová estava vendo a profanação que eles estavam causando ou não. Uma outra perversidade a qual o Senhor os acusa, nós temos aqui exatamente essa cena, uma espécie de corte sendo montada, onde o Senhor, como juiz, profere a acusação contra eles, é a idolatria. E eles não somente se recusam a adorar o Senhor, mas eles pegavam as coisas destinadas ao culto a Deus e eles colocaram no templo deles. Ou seja, eles eram idólatras e não reconheciam a soberania e a divindade de Deus. O Senhor, então, nessa primeira sessão, vai mostrar como essas nações pagãs que estavam ao redor de Jerusalém, elas eram inimigas do povo de Deus, eles viviam em práticas perversas, imorais e que eram repugnantes diante do Senhor, e o Senhor, de maneira muito clara, diz que ele vai reunir todas as nações, mostrando que tudo pertence a ele, mas ele pelejará pelo seu povo, porque eles eram nações que estavam oprimindo Judá e Jerusalém, eram nações que estavam trazendo dor ao seu povo, e o Senhor utiliza uma expressão muito bela aqui: o meu povo e a minha herança. Ou seja, eles estavam desafiando o próprio Deus ao oprimir o povo dele e ao se levantar contra o povo do Senhor. Uma das coisas que Israel deixava muito bem destacado era que eles pertenciam ao seu Deus. O Senhor, ao longo de todo o Antigo Testamento, ele falou: eles estão em aliança comigo, eles são meu povo, eu sou o Deus deles. Eles pertencem a mim. Portanto, desafiar o povo de Deus e trazer aflições sobre o povo de Deus é visto pelo Senhor como uma afronta direta a ele, a qual ele, então, irá retribuir sobre os inimigos do povo do Senhor. Aqui ele cita nações conhecidas da época, principalmente da região da Filístia, fala sobre Tiro, sobre Sidom, como nações perversas, e fala que em breve, muito em breve, o Senhor traria desolação sobre a Filístia, sobre o Egito também, posteriormente, suscitando então um outro povo que dominaria toda aquela região. E nós vamos ver que isso vai suceder, que os assírios então vão subir, vão ascender em poder
e em breve eles tomam o poder aqui na região e se impõem como uma nação dominante. Né? O Senhor fala então que ele traz juízo de maneira imediata, traria juízo de maneira imediata sobre essas nações. A segunda seção dessa profecia diz respeito à guerra do Senhor sobre essas nações, o juízo do Senhor sobre eles. Do versículo 9 ao versículo 15, então, o Senhor ele narra uma cena de guerra. Ele chama todas essas nações que estavam atentando contra o seu povo para guerrear contra ele. Olha só o que o Senhor diz: proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, ou seja, anunciem a todos os povos para se prepararem para a guerra. Suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. Forjai espada das vossas enxadas e lança das vossas foices. Diga ao fraco, eu sou forte. Ajuntai-vos e vinde todos os gentios em redor, e congregai-vos. Ó Senhor, faze descer ali os teus fortes. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Jeosafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura. A seara, vinde, descei, porque o lagar está cheio, e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto, no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, a cena que nós temos aqui é o Senhor anunciando que ele está declarando guerra contra essas nações. E olha só o que o Senhor diz: venham todos vocês, e venham todos vocês com tudo o que vocês têm. Quando nós olhamos aqui para o versículo 9, ele diz: suscitai os fortes, ou seja, os valentes de guerra, cheguem-se e subam todos os homens de guerra, e venham com tudo que vocês têm. Versículo 10, forjem a espada das vossas enxadas e lança das vossas foices, e diga ao fraco, eu sou forte. Ou seja, estimulem todos os homens, inclusive aqueles que se acham fracos. Digam, você é forte, vamos subir, vamos batalhar contra Deus. Deus está dizendo, venham todos vocês rebeldes, todos vocês que têm vivido contra mim, todos vocês que têm se rebelado contra mim, como ele diz, que têm pagado a Deus o seu domínio sobre a terra de maneira ingrata, de maneira rebelde, subam todos e venham com tudo que vocês têm. Forjem a espada das vossas enxadas, ou seja, peguem os utensílios, peguem tudo, pedaço de pau, enxada, tudo que vocês têm, e subam todos vocês contra mim. O Senhor então está desafiando aqui as nações a subirem contra ele. E nós vemos que aqui nós temos então aquela transição que Joel tem feito ao longo da profecia para o dia do Senhor. Versículo 14, multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. A primeira aplicação que nós queremos trazer aqui, então, é essa. Apesar do caráter imediato das nações que estavam punindo, que estavam afligindo o povo de Deus, e que a punição caberia sobre eles, nós temos aqui Joel apontando para um momento e um dia, o dia do Senhor, onde o Senhor ele não estava desafiando somente Tiro e Sidom, mas no qual o Senhor declarará guerra e ele desafiará todos os povos da terra a subirem contra ele. Todos esses pecados que nós lemos aqui, prostituição, ganância, falta de afeição e falta de misericórdia, falta de amor pela vida das crianças, indiferença para com Deus, idolatria, não estão restritos aos pecados. Esses pecados não estão restritos somente a Tiro, a Sidom e aos povos da Filístia. Todos os homens que estão sem Deus, eles vivem exatamente dessa maneira. E no dia do Senhor, então, esses homens que têm vivido em rebeldia contra Deus, o que nós vemos aqui é que o Senhor, então, declara um juízo sobre eles. E o que eles fazem? Eles se arrependem? Não. Muito pelo contrário. Eles vão organizar tudo o que eles têm e, ao invés de eles estremecerem pela declaração de guerra de Deus, e então se humilharem e pedirem por paz e por reconciliação, não. Eles exatamente aceitam a declaração de guerra do Senhor como se eles tivessem alguma chance.
E eles então se congregam. O versículo 14 diz multidões e multidões no vale da decisão. Os homens, eles têm achado que eles podem derrotar o Senhor, eles podem viver de maneira indiferente a Deus, que eles podem desafiar ao Senhor, que eles podem continuar vivendo da maneira perversa e ímpia que eles têm vivido contra o rei e dominador de toda a terra, e que não vai haver nenhuma consequência. Muito pelo contrário, se for preciso lutar contra esse Deus, eles se levantarão e lutarão, mas quão tolos eles são. Porque quando nós olhamos para as figuras de linguagem que Joel está apresentando aqui, nós vemos que, enquanto para esses homens, na cabeça deles, parece que é uma oportunidade de vencer a Deus, para Deus não é essa a cena. Muito pelo contrário, olha o que o Senhor ele fala aqui no versículo 12. Suscitem-se os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Enquanto para eles parecia uma oportunidade de vencer a Deus e de desafiar a Deus, para o Senhor aquilo nada mais era do que uma corte. Ele tem os réus se apresentando para poder receber a sentença e a execução da decisão do Senhor de condenação. É por isso que o nome do vale é Vale da Decisão. Versículo 14. Multidões e multidões no Vale da Decisão, porque o dia do Senhor está perto no Vale da Decisão. Eles estão se reunindo aí unicamente para receber a sentença e a execução do Senhor. Aquela cena, portanto, na cabeça deles que parecia uma oportunidade, é a apresentação do réu para poder receber a sua condenação. O outro ponto importante é esse uso do termo vale. Esses povos pagãos, eles eram de uma religião territorialista, a maioria deles. Eles entendiam, então, que os deuses eles eram poderosos somente em determinadas regiões. E como nós temos, então, na cabeça desse povo, muito provavelmente que o Senhor, ou Jeová, ele é o Deus das montanhas, ele é o Deus que ele rege sobre Jerusalém, sobre Sião, que era um ponto alto, era dali que ele governava. Na cabeça deles poderia vir exatamente isso. Olha, Deus ele tem domínio só em Jerusalém e em Sião. Deus ele tem domínio somente nas montanhas, mas o Senhor chama ele para o vale. Chama eles exatamente para um local que, teoricamente, eles teriam alguma vantagem, que no coração deles, os ídolos deles teriam algum poder para poder enfrentar a Deus. E fora, o fato de que eles já haviam invadido o Judá, e provavelmente eles achavam que, por eles estarem oprimindo o povo de Deus, Deus ele não teria força nenhuma para poder lidar com aquele povo. Ou seja, se ele não retribuiu ainda, é porque não há força e poder nele. Na verdade, esse é o pensamento de muitos pagãos hoje. De que, ao invés de eles entenderem o fato de o dia do Senhor não ter chegado ainda como ato de misericórdia de Deus, onde há tempo para que haja arrependimento e busca do Senhor em humilhação, eles acham que Deus ele não tem força, ou que ele é indiferente à maldade que eles estão praticando. Mas não, haverá um tempo onde o Senhor reunirá todas as nações no vale da decisão, para poder proferir e executar a sua sentença de condenação. A outra cena que é narrada aqui é uma cena forte também, que é como se aquele local ele fosse um lagar. Olha só o que o Senhor ele diz aqui no versículo 12. Suscitem os gentios e subam ao vale de Josafá, pois ali me assentarei para julgar todos os gentios em redor. Lançai a foice, porque já está madura a seara. Vinde, descei, porque o lagar está cheio e os vasos dos lagares transbordam, porque a sua malícia ela é grande. Multidões e multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão seu resplendor. E o Senhor bramará de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão. O Senhor compara aquele momento onde os gentios, onde os ímpios, eles estão se agregando, multidões e multidões, como se fossem uvas, sendo reunidas para o ato de lagaragem. O que é o ato de lagaragem? É exatamente sopisar as uvas, ou seja, esmagá-las. Então, o que o Senhor está mostrando é que, além da figura da corte, onde ele executaria juízo,
O que vai acontecer ali não é nada de os homens terem uma oportunidade de vencer a Deus, muito pelo contrário, eles estão se reunindo para receberem essa sentença, e essa sentença será o Senhor esmagando os ímpios no final dos tempos. É exatamente essa cena que está sendo traçada por Joel aqui. Vamos abrir em Apocalipse capítulo 14, que nós temos essa figura de linguagem ainda mais explícita ali. Apocalipse capítulo 14, do versículo 17 ao 20. Todo o capítulo ele prepara para esse clímax aqui no final do capítulo. Mas vamos ler do versículo 14 ao 20, para ter a cena completa que é revelada aqui pelo Senhor. Apocalipse 14, do 14 ao 20. E olhei, e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro e na sua mão uma foice aguda. E outro anjo saiu do templo, clamando com grande voz ao que estava assentado sobre a nuvem: lança a tua foice e cega. A hora de cegar-te é vinda, porque já é a seara da terra e está madura. E aquele que estava assentado sobre a nuvem meteu a sua foice à terra, e a terra foi cegada. E saiu do templo que está no céu outro anjo, o qual também tinha uma foice aguda. E saiu do altar outro anjo que tinha poder sobre o fogo, e clamou com grande voz ao que tinha a foice aguda, dizendo: lance a tua foice aguda e vindima os cachos da vinha da terra, porque já as suas uvas estão maduras. E o anjo lançou a sua foice à terra e vindimou as uvas da vinha da terra e atirou-as no grande lagar da ira de Deus. E o lagar foi pisado fora da cidade e saiu sangue do lagar até os freios dos cavalos pelo espaço de 1.600 estádios. Exatamente essa figura de linguagem. Não há chance para os homens. Quando eles se reunirem no final, na sua rebeldia, desafiando a Deus e achando que eles terão alguma chance de vencê-lo, só o que irá acontecer é a execução da sentença da ira do Senhor, a qual os ímpios serão esmagados pelo seu poder e pela sua justa condenação, como as uvas são esmagadas no lagar. Essa é a cena que Joel narra, então, acerca do dia do Senhor. Vamos, então, passar à terceira sessão, que diz sobre a permanência inabalável do povo de Deus, do versículo 16 ao versículo 21. E o Senhor bramará de Sião e de Jerusalém, fará ouvir a sua voz, e os céus e a terra tremerão, mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, meu santo monte, e Jerusalém será santa. Estranhos não passarão mais por ela. E há de ser que naquele dia os montes destilarão mosto e os outeiros manarão leite, e todos os rios de Judá estarão cheios de águas, e sairá uma fonte da casa do Senhor, e regará o vale de Sitim. O Egito se fará uma desolação, e Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Mas Judá será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. E purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará em Sião. Aquele dia, o dia do Senhor, será um dia de juízo e de terror para os ímpios, onde eles se rebelarão de maneira ainda mais intensa, mais explícita. A guerra contra o Senhor será ainda mais explícita em todos os seus atos, mas eles serão esmagados pelo Senhor sem que haja chance para eles. Mas será um dia de glória, de libertação e de restauração do povo de Deus. Joel, então, retoma esse tema aqui, só que agora ele está se dirigindo às nações. Qual é a ênfase, então, do Senhor aqui? É mostrar para as nações que o povo do Senhor, que parece fraco, que parece oprimido, que parece sem um defensor, no final do tempo, diferentemente deles, no qual o Senhor se levantará para lutar contra eles, Ele é o defensor do seu povo, e Ele levantará o seu povo e glorificará o seu povo sobre todas as nações. É isso que o Senhor está dizendo. No versículo 16 diz: o Senhor bramará de Sião. Aqui a gente tem o leão de Judá bramando contra toda a terra. Nós temos a terra estremecendo.
Um dos atos do leão, quando ele quer impor a presença dele sobre a sua presa, é exatamente o seu rugido real. E aqui o Senhor então ruge, ele brama de Sião, o leão de Judá brama contra as nações, e eles ficam paralisados, eles não têm como reagir. O Senhor traz aqui o peso de glória dele sobre toda a terra. Mas enquanto isso faz tudo estremecer e tremer, olha só que coisa magnífica no verso 16, na parte B. Mas o Senhor será o refúgio do seu povo e a fortaleza dos filhos de Israel. O juízo do Senhor sendo executado, a injustiça sendo combatida, os perseguidores, os ímpios, os inimigos do povo de Deus, os inimigos de Deus sendo punidos, o leão de Judá rugindo contra os seus inimigos, é um ato que traz segurança e alegria ao povo do Senhor, porque esse rugido não será contra o seu povo, mas em favor do seu povo. Em favor do seu povo. Quando o Senhor ruge, o povo de Deus, ele sente segurança, ele contempla a sua glória, ele se prostra em gratidão e eles se sentem fortalecidos e abrigados. E o Senhor diz: e vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, ou seja, eu estou com o meu povo, e há um dia que eu demonstrarei exatamente isso. No versículo 18 diz que naquele dia os montes destilarão mosto, e os outeiros mandarão leite e mel. E nós temos as promessas do Senhor para o seu povo. Primeiramente, que naquele dia o povo do Senhor será estabelecido sobre todas as nações em abundância, em glória. O povo do Senhor estará na sua presença e em comunhão com Ele, protegida por Ele. Naquele dia, o povo do Senhor será livre de toda necessidade, não haverá mais fome, não haverá mais inimigos, não haverá mais cativeiro, não haverá mais perseguição nem dor. O povo do Senhor será livre da injustiça e da opressão dos seus inimigos. O povo do Senhor será composto de todos os santos, chamados de todos os lugares da terra. Aqueles que foram perseguidos poderão estar novamente na presença do Senhor. Eles estarão salvos, regenerados e totalmente santificados. Essa expressão 21, purificarei o sangue dos que eu não tinha purificado, porque o Senhor habitará o Sião, mostra exatamente a plenitude espiritual do povo de Deus. Todo o povo agora estará de maneira tão santa, tão pura, tão reverente e agradável ao Senhor, que eles verão o Senhor face a face e habitarão com Ele. Essa é a promessa que nós temos para o povo de Deus. E o Senhor está mostrando isso para as nações, que esse é o fim do povo de Deus. Apesar exatamente de hoje, o povo do Senhor está sendo perseguido, morto em diversas nações. O povo do Senhor está padecendo tortura, martírio, perseguições, difamações, falsas acusações. Nós temos irmãos morrendo nesse exato momento, sendo perseguidos em outras nações. O Senhor irá se levantar no final dos tempos e o Senhor irá defender o sangue deles. Eles serão juntados, eles serão restituídos ao Senhor e ao seu povo, aos seus irmãos, e todos estarão sendo glorificados por Deus, enquanto as nações que hoje se elevam, enquanto os ímpios que acham que hoje têm poder, dinheiro e têm todas as coisas ao ponto de desafiar a Deus, eles estarão sob a condenação do Senhor, mas o povo do Senhor será estabelecido para sempre. Nós temos algumas aplicações finais para fazer. A primeira aplicação diz respeito às denúncias que o Senhor fez aqui contra Tiro, Sidom e a região da Filístia, contra o Egito, contra Edom também. Essas práticas narradas pelo Senhor, de ódio ao povo de Deus, de perseguição, de morte, escravidão, esses atos de prostituição, ganância, idolatria, são atos que são praticados por todos os que estão contra o Senhor e vivem sem o Senhor. Portanto, observem que essa denúncia, ela não tem um caráter somente restrito àquelas nações, mas a todas as nações da terra. Hoje, nós estamos em uma cultura de prostituição. Essa prática, cada vez ela é vista de maneira mais indiferente. As músicas são perversas, com letras pesadas e imorais. Os filmes têm uma conotação sempre sexual e perversa. As pessoas falam sobre devassidão nas suas brincadeiras, nas suas
no seu momento que eles consideram como lazer. A imoralidade está na boca, no pensamento, no coração. E o Senhor está observando isso e acumulando ira sobre esses homens. O homem vive em prol do dinheiro, ele ama o dinheiro, ele mata pelo dinheiro. A ganância será punida. Falta de afeição e misericórdia. Observe o endurecimento do coração, exatamente para garantir os seus desejos perversos, para satisfazer os seus desejos carnais. Os homens têm defendido toda a irresponsabilidade e, ao invés de defenderem a vida e o valor intrínseco dela, eles defendem o aborto. Ou seja, eu quero fazer toda a imoralidade que eu tiver e a única coisa que poderia me constranger por causa da responsabilidade que traz consigo de gerar um filho, eu prefiro então tirar a vida da criança e eu prefiro satisfazer o meu desejo sexual oferecendo essa criança como sacrifício no altar de Moloque, como se não houvesse valor na vida. Os homens são indiferentes para com Deus, os homens eles são idólatras. Todas essas acusações que o Senhor fez aqui contra Tiro, Sidom, a Filístia, elas estão mais presentes do que nós imaginamos hoje. Tanto que quando o Senhor Jesus Cristo ele vai falar a Cafarnaum e vai pregar lá, ele cita Tiro e Sidom e diz que se os milagres e a revelação que estava sendo entregue àquele povo tivesse sido feito naquelas regiões, provavelmente eles teriam olhado de maneira diferente para Deus. Mas exatamente porque mais foi dado a Cafarnaum, eles seriam ainda mais cobrados. E hoje nós temos o Evangelho de maneira explícita, o alerta do Senhor de maneira explícita a todas as nações, e os homens ímpios continuam ignorando e desafiando o Senhor. A segunda aplicação é, se você está vivendo nessa vida, corra para Deus hoje, porque Ele tem declarado guerra contra todas as nações. O Senhor tem entregue no seu Evangelho uma declaração de guerra contra a rebeldia dos homens. E haverá um dia que Ele reunirá todas as nações para batalhar contra elas, e elas serão esmagadas. E se você não estiver em Cristo, se você não estiver sob a absolvição promovida pelo sangue do Cordeiro, essa sentença cairá também sobre você. E você será exatamente mais uma daquelas uvas que serão esmagadas pela ira do Senhor no final dos tempos. Portanto, fuja hoje para Deus. Não seja arrogante em receber a declaração de guerra do Senhor e o alerta de juízo dele. Ao invés de se rebelar ainda mais e desafiá-lo e pegar tudo que você tem e empregar em desafio ao Senhor, se arrependa. Busque a Ele, porque Ele prometeu misericórdia e graça a todos os que o buscam. Porque é inevitável. Não interessa o que as nações queiram, não interessa o que elas pensem, não interessa os projetos loucos que eles elaboram na sua mente. Haverá um dia em que o Senhor ele irá se levantar para poder punir finalmente, para poder batalhar finalmente contra todos os rebeldes que declaram guerra diariamente a Ele, que se opõem ao seu governo e ao seu juízo, e Ele os esmagará como em um lagar. A última aplicação é que o povo do Senhor hoje, ele passa por aflições. O povo do Senhor hoje, ele passa por injustiça. O povo do Senhor hoje está sendo perseguido, morto. E parece que as coisas não dão certo para nós. Mas não podemos esquecer que o leão de Judá está em nosso favor. Ele nos sustenta hoje, nos guarda hoje, inclusive age de maneira total em nosso favor, mesmo em meio à calamidade. Ele está usando o seu povo para a glória do seu nome, para aperfeiçoamento dos nossos corações. Mas haverá um dia que está prometido a nós, onde toda vergonha será retirada, onde todo o opróbrio será retirado, onde toda a aparência de dor e de pecado será retirado de nós. E o Senhor então nos glorificará sobre todas as nações. Nós reinaremos com Ele, enquanto o Egito e Edom, ou seja, enquanto as nações que hoje são prósperas e fortes, elas estarão desoladas nesse dia. O povo do Senhor ele estará experimentando de abundância, de paz, de alegria e da presença de Deus. Nós estaremos livres, inclusive, da corrupção total do pecado. Estaremos livres dos efeitos do pecado em nós, de maneira que nós estaremos com o Senhor totalmente puros, regenerados e santos com todos os nossos irmãos, do presente, do futuro, do passado, reunidos em Sião, contemplando a face do nosso Deus e habitando para sempre com Ele.
Não se esqueça, hoje mesmo o leão de Judá está em favor do seu povo. Ele tem visto cada uma das nossas aflições e ele está no controle de todas as coisas, mesmo em meio ao caos e à calamidade. Nós finalizamos o livro de Joel, onde o Senhor, de maneira muito clara, não somente nos mostra ele lidando com o seu povo, mas para isso. Como é que você sai dessa série de pregações? Com o coração temente a Deus, com o coração alegre que clama pela vinda desse dia, que o povo do Senhor será glorificado, onde o sangue do Cordeiro será contemplado como poderoso, onde o Cordeiro estará entronizado, onde o povo que o Cordeiro redimiu estará reunido com ele. Você é alguém que tem medo desse dia, exatamente porque você está em rebeldia hoje contra Deus. Se o dia do Senhor chegar amanhã, como você estará? Se ele chegar hoje, porque virá de maneira repentina e iminente o caráter desse dia, como está o seu coração? Você é alguém que se alegrará no rugido do leão, ou é alguém que estremecerá porque está a ponto de ser esmagado pelo justo juízo do Senhor? Clame ao Senhor que nesse momento sonde o seu coração. Se você está contra Deus, que Ele traga regeneração a você. Corra ao Senhor. Aceite a sua oferta de paz e de reconciliação, de misericórdia, de redenção. Porque o que Ele tem prometido ao seu povo, hoje e no futuro, é redenção, comunhão, regeneração, purificação, abundância, glorificação. Mas está certa a sentença dele que será entregue no vale da decisão, de que todos os que viveram contra Deus, também contra o Senhor serão esmagados. Também naquele dia o que o Senhor estará contra eles, eles receberão o juízo e a condenação, receberão finalmente a justa punição por cada uma das suas perversidades, cada uma das suas agressões e cada um dos desafios que lançaram contra o Senhor. Portanto, busque hoje o Cordeiro de Deus, porque Ele é também o leão de Judá que trará juízo sobre a terra. Busque hoje o Cordeiro do Senhor, porque quando Ele se manifestar como o leão de Judá, você estará refugiado nele e não terá nada a temer. Vamos ao Senhor em oração. Pai eterno, ó Senhor, Tu que és justo, santo e poderoso, quebra os corações nesta noite, Senhor. Fala a cada um, Senhor Deus, por meio da Tua palavra. Rasga, Senhor Deus, traz conversão àqueles que ainda estão contra Ti, Senhor. Tirando o coração de pedra, trazendo o coração de carne que é arrependido, que é humilde, que é humilhado diante de Ti, que reconhece a sua insuficiência e busca e aceita a Tua oferta de reconciliação por meio do sangue do Teu próprio Filho, o Cordeiro, Senhor. Para que no dia que o Teu Filho se manifestar como o leão de Judá, ó Senhor, eles não sejam esmagados, Senhor, pelo peso de glória e da condenação que o Teu Filho vier executar sobre todos os que são rebeldes a Ti, Senhor Deus, e ao Teu reino. Desperta, Senhor, nós rogamos a Ti. Desperta, Pai, aqueles que estão sob a Tua ira nesta noite, de maneira que eles Te busquem e encontrem a Tua longanimidade e misericórdia, encontrem a Tua redenção, nós Te suplicamos. E ao Teu povo, Senhor, Tu conheces, Pai, as nossas aflições, as nossas lutas, nós sabemos que Tu és ao nosso favor, portanto, alegra e fortalece o coração do Teu povo, Senhor. Lembra-nos que nós temos um Deus todo-poderoso, justo e santo no céu por nós. Que isso possa trazer alegria e fortalecimento a nós. Que isso nos conduza a Te buscar, Pai, a aperfeiçoar a nossa comunhão contigo, Pai, a conhecer de Ti na Tua palavra, a orar a Ti, Senhor Deus, a apresentar as nossas queixas diante de Ti, porque é certo, Senhor Deus, que Tu és um Deus justo e que Tu age em favor do Teu povo. Nos leva, Pai, a clamar pela vinda do Teu Filho, porque naquele dia não será um dia de terror a nós, Senhor, mas um dia de glória, de júbilo, de alegria, onde habitaremos contigo para toda a eternidade, contemplando, ó Senhor, a Tua face em Cristo Jesus, que é a revelação plena do Teu ser, o Teu Filho, Senhor. O que nós pedimos esta noite
certo de que Tu nos ouves, de que Tu és misericordioso e poderoso para atuar em nosso favor, ó Deus. Em nome de Cristo rogamos. Amém e amém.